Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um assunto bastante importante. Como o desmatamento tem sido um dos maiores desafios da humanidade, eu resolvi tratar desse assunto aqui para a gente fazer uma reflexão. Com o desmatamento, em nome do agronegócio que a gente tem visto aí em todas as mídias, nós estamos perdendo a biodiversidade do planeta, estamos assistindo a cada vez mais problemas de erosão do solo, problemas de crise hídrica, que já foi tratado aqui num tema anterior. Nós estamos sofrendo mudanças climáticas, já estamos sentindo isso. Eu acabei de olhar aqui no Climatempo, para a semana que vem, segunda e terça, nós vamos ter a máxima 41 graus e ainda nem chegou o verão, gente. Olha que absurdo. O que é isso? Isso são as queimadas, são desmatamentos e que vem trazendo um impacto enorme para a vida do planeta, e a gente é que vai sofrer as consequências. E sem as matas, sem as nossas florestas, sem os nossos rios, sem a nossa natureza exuberante como a gente tem na bandeira, a gente sabe que não está mais assim, que nós estamos cada vez mais presenciando e sentindo todas essas mudanças que vêm acontecendo. E tudo em nome de um desenvolvimento, de uma urbanização, de uma industrialização, de um agronegócio. Poxa, não é por aí. Então eu elaborei aqui uma coletânea bem rica, trouxe textos que abordam a questão indígena, a demarcação de terra, que abordam as últimas legislações que afrouxaram aí as demarcações de terra, as nossas leis ambientais, e mais florestas foram derrubadas para virar pasto. E eu quero então que vocês façam essa reflexão comigo. A proposta aqui é um artigo de opinião. Eu estou orientando no finalzinho do último slide, coloquei algumas frases para orientar como que a gente pode começar esse artigo, como que a gente pode desenvolver. Peguei artigos bem atuais, peguei matérias bem atuais e um vídeo esclarecendo bastante a respeito dessa questão. Vamos participar comigo aqui então, gente? Escreva um artigo de opinião sobre o desmatamento e seu impacto na vida de todo o planeta. Defenda seu posicionamento em relação às perdas geradas para a população. Então aqui nesta imagem nós temos um indígena provavelmente mostrando um foco de incêndio, e aqui ao lado nós temos a madeira toda que já foi derrubada da floresta sendo transportada por um canal de algum rio na Amazônia, e cenas aí de queimada, de fumaça e de destruição. Texto 1. Desenvolvimento para quem? Mas é no limite com as grandes produções de soja, com a criação de gado e ao lado das zonas de garimpos expandidas sobre o território da Amazônia que etnias como Yanomami, Runicuim e Suruí precisam reafirmar sua luta pela conquista da terra, principalmente em estados como Roraima, Rondônia, Acre e Amazonas. Foi em nome dessa integração e do desenvolvimento em que o atual governo do Jair Bolsonaro tem elaborado e acenado com iniciativas para a região que afetam principalmente os povos indígenas. Desde o segundo turno das eleições até o decorrer do segundo mês da gestão, já foi indicada a paralisação da demarcação de reservas indígenas. Parte das competências da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, foram transferidas para o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos por meio da medida provisória MP 870/2019, e toda a estrutura destinada ao reconhecimento de terras indígenas alocada para a pasta da agricultura, chefiada por Tereza Cristina, apelidada de Musa do Veneno, por estar associada aos interesses do agronegócio. As propostas mais recentes dão conta ainda da tentativa de enfraquecimento de organizações não governamentais, de um pacote de obras de infraestrutura na Amazônia, até a defesa de que indígenas possam produzir em larga escala, declaração dada na última quarta-feira, 13, pela ministra da Agricultura. Mas na prática, os líderes chamados na série de Guerreiros da Floresta contestam a visão de desenvolvimento evocada pelo governo e concordam que as propostas do novo governo vão no sentido contrário ao da preservação, soberania nacional e preocupação com a sobrevivência de todos. As
As ideias dele, Bolsonaro, são geradas a partir de interesses de alguns grupos que não entendem nada sobre a questão indígena, afirma Almir Suruí. Se o governo entendesse a importância dos indígenas das nossas comunidades para a humanidade, jamais nos trataria dessa forma. De acordo com o Instituto Socioambiental, em geral, as terras indígenas continuam sendo a principal barreira contra a destruição da floresta, cuja preservação é fundamental, por exemplo, para reduzir os impactos das mudanças climáticas. Nós somos a floresta, temos essa convicção, explica a RBA. Já para Almir Suruí, que vem tentando um diálogo com o governo, tanto para explicar as ações indígenas como para entender os objetivos de Bolsonaro, a aproximação da sociedade em geral com o ponto de vista indígena sobre a natureza precisa estar conjugada também com o ponto de vista econômico, por exemplo, permitindo linhas de concessão de créditos para a agricultura. Nós temos propostas para o Brasil se desenvolver, afirma. Nós, indígenas, temos produção, nós produzimos, contribuímos com o país da maneira que a gente pode, mas dentro de um equilíbrio da consciência ambiental, econômica e cultural, explica. Não é quantidade que vai definir que nós somos agricultores. Texto 2. Não deixe que as florestas do Brasil fiquem no passado. Não há mais tempo. As florestas brasileiras estão sendo dizimadas e, se não agirmos agora, elas farão parte do passado. O Brasil pode se desenvolver sem desmatamento. Junte-se ao Greenpeace e faça parte da mudança. Texto 3. A partir de hoje, o fato é científico. Em se tratando de florestas tropicais, o desmatamento não é o único vilão. Em todo o mundo, as políticas públicas de conservação de biomas como o amazônico focam no combate ao corte raso, prática que elimina toda a vegetação existente em uma área. No entanto, esforços para conservar espécies tropicais não terão sucesso se não levarem em consideração o controle das perturbações mais comuns causadas pelo homem, a exploração madeireira, os incêndios florestais, a fragmentação de áreas remanescentes e a caça. Esta conclusão está em um estudo publicado na última edição do periódico Nature. O preço é alto para todos os envolvidos. Quanto menor a saúde da floresta, maior sua incapacidade de prestar serviços ecossistêmicos que ajudam a manter a vida no planeta, a nossa, inclusive. Serviços ecossistêmicos? Estamos falando, entre outros, do sequestro e do armazenamento do carbono, atuantes na regulação do clima, da oferta de água, do controle da erosão. Texto 4. Faça parte da rede de solidariedade ao Pantanal. Devido à situação emergencial no Pantanal, uma rede de apoio e solidariedade tem se fortalecido para garantir recursos necessários para o combate ao fogo, resgate de animais, suporte veterinário e animais resgatados. O Greenpeace está disponibilizando apoio financeiro e compra de materiais para organizações que atuam diretamente no Pantanal. Cobre das autoridades, vivemos em uma democracia e, como tal, temos o direito de cobrar de nossos governantes ações práticas. A prevenção e o combate às queimadas em áreas naturais é de responsabilidade do poder público estadual e federal. Não é hora de negar a realidade, mas sim de agir e investir o necessário para conter esta tragédia. Fiscalize. Precisamos ficar de olhos abertos para garantir que o poder público tome decisões que favoreçam a natureza, ao invés do lucro para alguns, que o dinheiro público seja de fato investido no combate à destruição ambiental. Para isso, podemos acompanhar os sites que combatem a desinformação e os retrocessos ambientais. Participe de iniciativas de proteção ambiental. Se você não puder ajudar financeiramente, tente agir localmente. Procure saber se na sua cidade existem iniciativas de proteção ao meio ambiente, como mutirões de coleta de lixo, de reflorestamento, educação ambiental. Um mundo com mais florestas amanhã depende dos esforços que fazemos hoje. Conecte-se com outras pessoas e comece a agir. Exija medidas de combate às mudanças climáticas.
A sucessão de anos com poucas chuvas, vento seco, baixa umidade do ar na bacia do Alto Paraguai, onde fica o Pantanal, foram fatores determinantes para a propagação dos incêndios deste ano. E com o avanço das mudanças climáticas, estamos sujeitos a eventos extremos cada vez mais frequentes. Combater mudanças climáticas é o desafio do nosso tempo e devemos fazer isso tudo o que estiver ao nosso alcance. Podemos começar gradativamente reduzir o consumo de carne e de combustíveis fósseis e passar a exigir a aplicação de políticas públicas e mudanças econômicas de nossos governantes. Com o tempo, em uma escala global, poderemos notar a importância de nossa atitude. Pense nisso. Bom, vamos agora então ver a estrutura do artigo de opinião. Eu sei que eu já falei sobre isso, que eu já orientei e que vocês sabem exatamente que existe a tese onde há o posicionamento, a justificativa desse posicionamento, um exemplo de comprovação da ideia defendida. Como é um artigo de opinião, eu estou sugerindo aqui mais um argumento com justificativa e exemplo e o fechamento com reforço do posicionamento inicial. Por quê? Porque o artigo de opinião é um texto que geralmente ele é veiculado em periódicos, jornais e revistas. Então é importante que o nosso argumento esteja bem fundamentado. Por isso, 2 exemplos aqui, 2 argumentos. Certo, gente? Então vamos lá. Um posicionamento que eu poderia começar. Uma pergunta. Por que houve mais queimadas nesse ano? É uma pergunta que pode servir de gancho para você começar então a sua argumentação e também pode servir de mote para chamar a atenção do leitor para o seu texto. Outra pergunta: é possível desenvolver sem desmatar florestas? São 2 sugestões. Você pode colocar a pergunta que você quiser. Eu coloquei aqui somente para fazer essa explicação. Bom, vou pegar a segunda pergunta. É possível desenvolver sem desmatar florestas? Eu começo com essa pergunta. Obviamente, eu vou desenvolver o meu parágrafo dizendo que, de certa forma, sim. E aí, eu vou começar agora o meu argumento com essa comprovação da minha ideia. Dada a importância da floresta para o futuro do planeta, aqui então eu vou continuar com essa minha argumentação. Então, eu digo que sim, que é possível desenvolver sem desmatar, que é possível desenvolver minimizando o desmate, os impactos ambientais, e aí eu começo agora argumentando, colocando a importância da floresta para o futuro do planeta, que é exatamente a proposta aqui desse tema. No novo argumento, eu coloco palavrinhas para concatenar, deixar o meu texto com uma progressão natural. Então, eu posso usar, além disso, acrescente-se a isso, outro fator. Então, para eu amarrar essa ideia de um outro argumento, com outra justificativa e outro exemplo. Vale lembrar que ou diversos fatores podem ser apontados para justificar. Então, aqui eu engancho esse outro exemplo, a minha justificativa. Para encerrar, eu retomo a ideia das florestas. Por isso, preservar nossas florestas são tarefas urgentes para, e aí eu reforço a ideia que eu coloquei no comecinho, a importância dela para o nosso futuro. Aí eu posso falar sobre a questão da água, sobre a questão do clima. A nossa coletânea aqui, ela tá bem rica para você pegar vários argumentos para você fazer esse reforço aí. Outra questão, eu vou colocar aqui 2 vídeos para vocês que vão esclarecer bastante para que vocês então façam esse artigo bem fundamentado. Ok, gente? Essa é a aula de hoje. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e os números mostram que o desmatamento cresceu muito a partir de abril. A escalada do desmatamento na Amazônia disparou um alerta entre autoridades e especialistas brasileiros e estrangeiros essa semana. Matou o indígena Paulo Paulino Guajajara. Sábado, o país recebeu a notícia da morte do cacique Emira Wanhapi. Os especialistas acham que isso pode piorar nos próximos meses, quando a ação de grileiros e madeireiros na floresta fica ainda mais intensa.
Aqui o número de focos, né, que ocorreu por categoria fundiária, então grande parte ocorreu em propriedades privadas, mas a gente tem aqui 30% ocorrendo em terras públicas não destinadas e áreas sem informação cadastral, ou seja, gente, basicamente ilegal e basicamente grilagem, né? O cenário do Xingu, hoje, é o indicativo do cenário para a Amazônia toda amanhã. Pareceu relevante que a gente procurasse focar num quadro, na real, né, do que a gente tem nesse momento acontecendo na bacia do Xingu, que, como vocês sabem, é uma bacia sob forte pressão, né, das frentes de desmatamento, das grandes obras de infraestrutura, né? E a partir da constatação da situação de fato que nós temos nesse exato momento, nesta região do país, fazer uma reflexão sobre o que vem pela frente em toda a Amazônia, se nós não formos capazes de interferir nesse processo de modo a modificar as suas preocupantes tendências. Mas a grilagem de terras é a primeira causa do desmatamento. Eu faz 25 anos que estou em Rondônia e eu tenho visto isso. Pode ter multas, quem quiser multa se quiser, mas quem desmata acaba virando dono da terra. E enquanto não acabar com isso, vai continuar desmatando, porque quem desmata tem um prêmio. O prêmio é que vira o dono da terra. É um setor que opera quase todo na ilegalidade. Se vocês verem um caminhão de madeira passando pelas estradas da Amazônia com 3 toras, 2 são ilegais, às vezes as 3. A possibilidade é imensa da gente ter essa contagem, né? A gente está correndo um risco sério, o Brasil, o Estado brasileiro está correndo um risco sério de retornar a uma imagem, né, que já está ficando muito feia lá fora, dentro e fora do país, de assassino dos povos indígenas. Em 2019, em 11 meses de 2019 apenas, tivemos um aumento muito mais para cima da média. Então, é alarmante, a gente corre um risco muito sério. Demonstram que o patamar de lógica com o qual a gente está trabalhando, né, nesse assunto é zero. Não tem lógica, não tem compromisso com a verdade, não tem compromisso com a ciência, né? Tem o compromisso com a ilegalidade e vale tudo para se tentar legitimar esse tipo de ação. Em primeiro lugar, criminalizar a sociedade civil. Toda agenda, ela é uma agenda de destruição. Ela é uma agenda para pegar esses números de aumento do desmatamento junto com a floresta, né? Empacotar a floresta e jogar fora todas as conquistas, tudo que foi construído até agora. Essa é a agenda que nós vamos ter que enfrentar, com o plus, né, de todos esses ataques à democracia. O que nós temos é um problema claro, todo mundo já conhece, e o que agora a gente precisa conhecer, ou melhor, todo mundo tem oportunidade de participar da solução disso. Não é um processo insolúvel. A gente, como já foi dito aqui, dá sim para reduzir o desmatamento, dá sim para ordenar uma cadeia produtiva e continuar tendo lucro, dá sim para a sociedade participar disso, as empresas participarem disso, e nós precisamos do poder público participando disso, porque o poder público faz ordenamento.
o barco é um só, e se essa situação não for revertida, nós vamos todos para o fundo do rio. O que foi feito de desmatamento e o que perdemos de Amazônia até agora não tem volta. É uma floresta que demorou milhares de anos para evoluir da forma que ela é hoje. O que a gente perde não volta mais. Então, resguardar o que a gente tem é fundamental, não só para o país, mas para o planeta como um todo. Quando se fala, por exemplo, em desmatamento, região amazônica, eu não sei o certo aqui, mas quase 60% aí do Brasil tá ali na Amazônia Legal, pô. Como é que você vai tomar conta de uma área enorme como essa? Agora, uma outra mentira. A floresta nossa é úmida, não pega fogo. O que pega fogo é na periferia. Agora, está dentro da Amazônia Legal, está ali o Pará, que é responsável por 40% das queimadas, e muitas queimadas na mesma área todo ano, né? E pega também mais o norte de Mato Grosso, parte de Rondônia. Tá? Se não tivesse na Amazônia Legal esses 3 estados aí, o número de foco de incêndio estaria lá embaixo. Agora, estamos fazendo o possível, sim. O vice-presidente da República, o general Mourão, tá certo? Ele é o chefe, é o comandante aí do Conselho da Amazônia. Geriou a garantia da lei da ordem ambiental, não tínhamos recurso, hoje entramos com um pedido de recurso junto ao Congresso Nacional, o pessoal começou a trabalhar. Agora, mesmo assim, pelo tamanho da região, tá certo? É difícil você conter tudo isso aí, e uma parte considerável das pessoas que desmatam, né, às vezes no mesmo lugar até, tá certo? E toca fogo no mesmo lugar, é o indígena, é o caboclo. Se você proibir, nesse decreto nosso, é previsto para estar assinado, ainda não assinei, vou dar uma olhada no decreto ainda, se você proibir esses caras de tocar fogo, vamos supor até que chegue o decreto lá, né? Uma coisa é chegar o decreto lá, né? O nego fala que só basta botar no papel, está resolvido. Se ele não fizer a sua agricultura tradicional ali, ele não tem que comer o ano que vem. Se não tocar fogo agora, não vai comer o ano que vem. Qual? Gostaram? Pertinente, né? Viram como nós precisamos parar, refletir e pensar em tudo que está acontecendo com o nosso planeta? Se a gente não fizer algo, se a gente não tomar uma atitude, se a gente não parar de ficar só postando texto enorme e mudando o perfil e colocando bandeirinhas mas continuar sentado no sofá da nossa casa, não vai mudar. Nós precisamos agir, correr atrás. Não do prejuízo, que a gente só vai achar o prejuízo. A gente precisa correr atrás de soluções. A gente precisa agregar, a gente precisa participar e a gente precisa fazer alguma coisa. E esse fazer alguma coisa, como vocês viram ali no último slide, pode ser em casa mesmo. Mudança de postura, mudança de dieta, mudança de discurso, sair da zona de conforto. Conto com vocês, meus amores. Até a próxima. Tchau!